Oi, gente, tudo bem? Então, eu voltei. Depois de meados de 3 anos aí, eu tive que fazer parte para outros projetos, acabei não podendo mais seguir com o canal. Mas agora que eu voltei, eu quero tentar manter isso assiduamente, vamos ver se está certo. Voltei com uma coisa clássica que eu fazia, que era concurso militar, porque eu tenho experiência, que eu fui aprovado na AFA, na Escola Naval, e na IME, etc. Então, alguma experiência nesses concursos, eu voltei e eu sei que tem um público que interessa bastante por isso. Primeira coisa, eu queria dizer que eu estou no momento que eu estou com uma situação de uma renda fixa estável, então eu estou oferecendo aula particular, se alguém tiver interesse em aula particular de concurso militar, ou de matemática, física, química, para Enem, para ensino médio, para universidade também, que seja, e concurso militar qualquer um, AFA, FONS, Escola Naval, tudo isso eu fiz e imita. Eu vou botar meu e-mail na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato. Se tiver alguém que conhece alguém ou se tu mesmo tiver interesse, me manda um e-mail que eu estou disposto a dar aula particular. Esse é o primeiro recado. O segundo recado é curtir e compartilhar. Eu vou precisar agora porque eu estou voltando, então provavelmente eu não vou estar tendo bem divulgado. Então, por favor, se der para compartilhar e curtir, ajuda bastante. E depois disso, vamos partir para a questão da AFA da prova 2024, a última agora. A primeira questão de matemática da prova A, que é uma questão de probabilidade combinatória. A questão começa se referindo a um texto da prova de português, que é um texto das viagens de Gulliver. Não precisa ter lido o texto para fazer a questão. Ele basicamente fala que tem um dispositivo que seriam 4 manivelas que estão aqui indicadas, ó. E a manivela, quando tu aciona ela, cada palavra desce uma caixinha. Então o O que estava no primeiro vai para o segundo. O João, quando tu aciona a segunda manivela, ele está no primeiro vai para o segundo. O Vende, que estava na terceira manivela, ó, quando está no terceiro vai para o quarto, e assim vai. Então, cada vez que você aciona a manivela uma vez, ele desce um. Aqui ele acionou todas as manivelas, então desceu, em cada coluna desceu um. Ele basicamente diz que um programa de computador foi criado, que quando eu aperto a tecla Enter, ele gira as 4 manivelas de forma independente e aleatória. Então, cada uma das manivelas vai girar independentemente e eu vou formar um conjunto de frases, né? Aí o que ele pergunta é que se eu acionar a tecla Enter uma única vez, qual a probabilidade de obter uma sentença coerente e sintaticamente correta em língua portuguesa em sentido denotativo, isso é importante, né? Formada por 4 palavras que apresenta sujeito feminino, no plural e com predicado nominal. Então a questão pede que tenha um pequeno conhecimento de português, é um conhecimento que quem fez a prova de português provavelmente estudou, porque isso cai direto na AFA. O primeiro conhecimento é o que significa sentido denotativo. Da minha época de concurso que eu estudava, eu lembro do bizuzinho, do denotativo vem de dicionário, né? Então, o sentido denotativo é o sentido do dicionário. O que isso quer dizer? É o sentido real da coisa. A frase tem que ter um sentido orgânico real. Ela não pode ser o sentido conotativo, que é o oposto, que a gente diz que é o sentido do coração. O que seria o sentido do coração? Metáfora, frases que não tem como eu entender ela na forma prática real. O denotativo é algo do dicionário, é algo que eu consigo, de fato, enxergar e ver no mundo real. Então, tem que ser uma frase que tem algum sentido denotativo, não pode ser metáfora, figura de linguagem. Ela tem que ter sujeito feminino, no plural, e tem que ter predicado nominal. Lembrando, predicado nominal, né, quem da prova de português deve ter visto que predicado nominal é o que acompanha verbo de ligação. A formulação é sujeito, mais verbo de ligação, mais predicado nominal. O predicado nominal é aquele que indica uma característica, um estado da pessoa no momento, esse tipo de coisa. Ele tem a ver com estado, característica. Por isso que ela tem aquela listinha de verbos de ligação, que são os verbos que dão essa noção de estado e característica, que seja assim, né? Então, tinha que ter esse conhecimentozinho de português para resolver a questão. Basicamente, agora é uma questão de combinatória de probabilidade. Para começar, eu tenho 10 linhas e 4 colunas, ok? Eu preciso de frase no sentido denotativo com sujeito feminino no plural com predicado nominal. A coluna do sujeito, vamos começar pelo sujeito feminino. A coluna do sujeito é a segunda, ó, vamos olhar nesse terceiro aqui, ó. Vamos olhar por aqui. Essa é a coluna que vai indicar o sujeito, ó. Ruas, estrada, João, Maria, árvore, são sujeitos, né? E quais sujeitos seriam femininos no plural, que é o que ele pede? Ruas é feminino e é plural. Estrada não, João não, Maria é feminino, mas é singular. Árvore não. Crianças, certo? Feminino, as crianças, né?
no plural. Cachorros não, médico não, bailarinas as bailarinas, né? Deixa eu botar mais pro lado aqui para indicar que eu estou me referindo ao sujeito. O sujeito está correto. Aqui, aqui. Isso está certo. Perfeito. Outra coisa que ele pede é predicado nominal. Predicado nominal é importante se ligar na questão do verbo de ligação. Isso é importantíssimo. Então tem que ser um verbo de ligação. A coluna do verbo é a terceira. Então na terceira coluna a gente tem que ver onde que estão os verbos de ligação. Tem uma listinha de verbos de ligação, né? Então tem que ficar ligado nisso. Causou não é, produziu não é, estão é verbo de ligação e tem que estar no plural também. Porque como o sujeito está no plural, o verbo vai concordar com o sujeito. E o sujeito estando no plural, o verbo estará conjugado no plural, né? Então seria estão, sim. O tem, não. O está é verbo de ligação, mas está no singular, não entra. Vende não, comeram não, compra não, atendeu não, ficaram. Ficaram sim, né? Ficaram é verbo de ligação da ideia de estado da pessoa, né? Perfeito. E a última coluna vai ser dos predicados nominais, que seriam as características da coisa. Só que, novamente, o predicado nominal está ligado ao sujeito, porque ele indica a característica do sujeito. Então, ele tem que concordar com o sujeito. Então, se o sujeito é feminino no plural, eu vou ter que ter algo que concorde com isso. Então, eu tenho que ter algo no plural. Doente não pode, né? Morta também não. Receita não. Pães não é predicado nominal, né? Doces também não, suja sim, é uma característica e está no feminino plural. Triste sim também, e felizes, acidente não e fruta também não, né? Então tem que se ligar para predicado nominal a essas características. Então, ali a gente fechou esses, e agora a primeira parte que é do artigo, né? Que seria o artigo ou o pronome que acompanha, né? O sujeito. Tem que ser, o artigo ou pronome que acompanha, ele tem que concordar com o sujeito também, né, da frase. Então, se o sujeito é feminino no plural, a gente tem que ter algo feminino no plural. Então, pode ser aquelas, pode ser algumas, o não pode, o a está no singular não pode, os não pode, as pode. Uma não, porque esse singular e esse aqui é masculino, esta seria feminino, mas está no singular, e este não pode, é também masculino. Então, tem 3. Ou seja, o que a gente tem aqui? A gente tem que, para a primeira coluna, a gente tem 3 opções para formar. Na segunda coluna, a gente tem 3 também. Na terceira coluna, a gente tem 2. E na quarta coluna, a gente tem 3 opções. Ok. Então, se a gente pensasse só desse jeito, quantas frases a gente conseguiria formar com essa configuração? Bem, é bem simples. A gente tem que escolher das 4 colunas, né? Para a primeira coluna, a gente teria 3 opções. Para a segunda coluna, a gente teria 3 opções. Para a terceira coluna, a gente teria 2. E para a quarta coluna, a gente teria 3. Ou seja, isso aqui daí é 3 vezes 3 vezes 3, 27, vezes 2, né? Lembrando, né? O princípio fundamental da contagem, multiplica. 27 vezes 2 daria 54 opções. Porém, tem que lembrar do último detalhe, que é o denotativo. A frase ela tem que estar no sentido denotativo. E aí, o que seria o sentido denotativo? Ele tem que ser uma aplicação real. Se a gente pegar os nossos sujeitos, a gente tem 3 sujeitos aqui. A gente tem ruas, a gente tem crianças e a gente tem bailarinas. Para cada um desses sujeitos, a gente vai ter que associar um predicado nominal, que é tipo uma característica, um estado da coisa. O que acontece? A gente selecionou 3 predicados nominais possíveis, que serão sujas, tristes e felizes. Só que ruas é um sujeito que não é uma pessoa, não é um ser humano, não é um animal. Então a rua, ela não pode estar triste ou feliz no sentido denotativo. Ela poderia no sentido conotativo de uma metáfora, ou que seja uma personificação, poderia. Mas a gente está trabalhando no sentido denotativo. Denotativo, a rua não pode estar triste e ela não pode estar feliz. Então ruas só se associa a sujas. As crianças, sim, as crianças podem estar sujas, tristes e felizes. As bailarinas também, elas podem estar sujas, tristes ou felizes. Aí tá ok. Para essas, tá tranquilo as 3. Mas para ruas, a gente só tem uma opção, que é o sujas. Ou seja, existem algumas opções no 54 que a gente está contando a mais. Que seria, quando a gente associou ruas a felizes e ruas tristes. Então a gente tem que descontar todos os casos em que ruas seriam associadas a felizes e tristes. Bem, quantos casos são esses?
Nesse caso, eu vou botar aqui, eu tenho 4 opções aqui, né? Eu já tenho definido que a minha segunda é ruas. Para a minha primeira, eu teria 3 opções, aquelas, algumas ou as. Para a terceira opção, que é o verbo, eu teria 2 opções, ficaram ou estão. E agora, para a quarta coluna, eu tenho só 2 opções, que é o felizes e tristes. Então, o número de casos que estaria no sentido conotativo e não denotativo seria 4 vezes 3, 12. Ou seja, o meu número total de casos, o meu total de casos possíveis seria 54 menos 12, o que daria 42 casos. Isso são o número de frases que estão no sentido denotativo, sujeito feminino no plural com predicado nominal. Tá, a questão está resolvida? Não. Porque ele pediu a probabilidade de eu apertando Enter, eu ter frase com esse... ter alguma frase com essas características. Como que eu vou resolver? Bem, do jeito que ele definiu, ele disse que quando eu aperto Enter, as manivelas são sorteadas de maneira aleatória e independente. Então, o que isso quer dizer é que cada uma das palavras em cada uma das colunas, ela tem uma probabilidade equiprovável de acontecer. Todas é a mesma probabilidade. Ou seja, para mim resolver o problema, eu só tenho que, então, contar quantos casos acontece o que eu quero e dividir pelo número de casos total. Porque todos eles são equiprováveis, todas as frases são equiprováveis. Em quantos casos acontece o que eu quero? Bem, eu teria o seguinte. Primeiro, eu tenho que escolher uma das frases que eu quero. Eu tenho 42 opções. Então, vamos pegar, eu tenho 10 colunas, eu tenho 10 linhas para escolher, né? Então, eu tenho 42 opções de frase para a primeira. E faltam 9 frases. Quantas opções eu posso formar no total? Bem, quantas frases eu posso formar? Bem, cada coluna tem 10 palavras. Eu tenho 4 colunas. Ou seja, eu tenho 10 opções para a primeira, 10 opções para a segunda, 10 opções de palavra para a terceira e 10 para a quarta. Ou seja, eu tenho um total de 10.000 combinações de frases que eu posso formar. Se para a primeira opção eu já escolhi 42, sobrou para a seguinte, para a segunda opção, 9.999, para a terceira, 9.998, assim vai, até a décima, que sobrou 9.990. Isso seria o número de opções, atendendo o caso, considerando que a frase que eu quero é a primeira. Como eu posso, não precisa necessariamente a primeira frase, ela pode ser qualquer uma das 10, eu multiplico pela permutação de 10 frases, né? Isso é o número de casos, é o casos que eu quero, o que eu quero. O total, que a gente pode formar de combinações ali, eu tenho 10.000 opções para a primeira frase, 9.999 para a segunda, e assim vai, até 9.990 para a décima, né? Lembrando que eu posso permutar elas. Então, 10 fatorial multiplicando. A probabilidade vai ser a divisão dos dois. Então, a probabilidade vai ser 42 vezes 99.999 vezes 99.998 até 9.990 vezes 10 fatorial dividido por 10.000, 9.999 até 9.990 vezes 10 fatorial. Bem, vai simplificar, né, no fim. Todos os outros termos vão simplificar. Sobrar 42 sobre 10.000, o que dá 0,42%, né? Porque fica 0,0042, que multiplica por 100, 0,42%. Então, letra A, alternativa. Então, letra A de AFA. Essa questão, tu poderia nem ter feito essa lógica de montar as 10 colunas com frases, que eu fiz, que foi o quanto que eu quero sobre o total. Poderia pensar que, como é tudo equiprovável, o número de casos vai ser simplesmente o número de frases que eu quero sobre o total de frases possíveis, que é 42 sobre 10.000, porque tudo é equiprovável as frases. Aqui eu fiz o caso mais bonitinho, que é, eu montei 10 linhas de frase, né?
com 4 colunas. Mas não precisa fazer isso não, no caso, né? Tu pode só pensar que todas as frações prováveis até 42 sobre 10.000. Então é isso. A gente fechou a questão 1. Para o próximo vídeo eu vou tentar fazer questão de física e depois talvez alternar com a escola naval também. E, então é isso, gente. Um grande abraço e estou de volta. Um abraço e até a próxima. Tchau!